ethos instrumental. Veja, isso é bem mais fácil de lembrar, né? Falei que ia acabar a época dos hífens. Instrumental, já lembra de instrumento, uma relação instrumental, uma relação de funcionalidade, correto? Bora, vamos falar sobre isso. Inspirações, de onde veio? Primeira palavra é capitalismo. O capitalismo foi uma coisa que surgiu ali no Ocidente, ok? Foi se desenvolvendo através de várias etapas. Quando a gente está falando aqui desse capitalismo do ethos instrumental, a gente está falando principalmente de um capitalismo que veio um pouco depois da época da industrialização, né? Quando o capitalismo já tinha fincado melhor a sua bandeira, já sabia exatamente o que era o capitalismo, então ele não veio direto com a industrialização. O capitalismo, como a gente entende hoje, ele é uma coisa um pouquinho posterior, não muito, mas um pouco posterior, tá certo? E o capitalismo no início, ele veio com muitas promessas. E ele entregava no início, né? Ele veio com uma esperança muito grande de se poder fazer muita coisa diferente, de se poder melhorar muito as condições das nações. Ele era uma resposta econômica para tentar trazer a riqueza para todo mundo. E no começo, para boa parcela da população, né, no nosso eixo ocidental aqui, ele parecia estar funcionando muito bem, obrigado. Parecia que ele ia cumprir todas essas expectativas de, poxa, através do capitalismo e tudo mais, a gente vai conseguir de fato distribuir a riqueza, por exemplo, né? Isso era lá no começo, ok? Então, mas pensem nesse período, é desse período que a gente está falando. A gente está falando do capitalismo do welfare state, o estado de bem-estar social, que até hoje na verdade, hoje em dia até é considerado uma mistura, né? Quem sabe uma social-democracia, né? Uma centro-esquerda, talvez hoje em dia o welfare state está mais relacionado com isso, mas no começo era a primeira expressão forte assim dessa ideia de capitalismo. Essa ideia de você ter um estado ali forte, né? Aquela ideia de cuidar, né, do bem-estar da população, de tentar trazer a riqueza, mas dentro do capitalismo, essa ideia de que o crescimento econômico era gigantesco e ele ia durar para sempre. Crise, nunca ouvi falar de crise, né? Então é esse capitalismo que a gente está falando. É o capitalismo do início do Ford, né, do Fordismo, daquela época ali que a gente tem também os elementos, né, de o Ford, apenas um exemplo, mas um exemplo bem famoso. O Ford olhava e falava, pô, os meus primeiros consumidores são os trabalhadores das minhas fábricas, né? E aí você tem assim, pô, vou pagar um salário legal para o meu trabalhador porque ele é o meu maior consumidor. Sabe essa coisa assim do, pô, parece que a coisa vai bem, obrigado, né? Parece que o capitalismo chegou para resolver tudo. Então é nesse estado interessante aqui que a gente tem inicialmente do capitalismo, misturado também com um movimento em que a industrialização, né, a revolução industrial veio, quebrou paradigmas, mudou tudo, e era um trabalho assim super pesado, né? Crianças trabalhando, muitas horas por dia, e de repente começa um movimento ali, principalmente na Europa, de calma, vamos tentar estabelecer melhor as relações de trabalho, ok? Vamos começar a lutar por direitos dos trabalhadores, porque essa algazarra, essa algaravia que está acontecendo aqui, cara, não está fazendo sentido. A população está sofrendo demais. E surfando nessa onda desse capitalismo inicial que estava funcionando, vem esse movimento e isso vai se consolidando e se forma um novo ethos, que de novo começa ali no eixo Europa, vai América do Norte e vai descendo para o restante da América, até chegar em nós. Onde, por exemplo, que começou muito mais forte essa ideia dos direitos dos trabalhadores aqui no Brasil? Pô, a gente está falando da Era Vargas, por exemplo, um dos maiores exemplos disso aqui, consolidação das leis trabalhistas, a boa e velha CLT, né, que até hoje vai sendo modificada, mas, cara, olha como foi um pouquinho mais tarde aqui no Brasil. é, então a gente está falando ali da metade do século passado, basicamente no Brasil, tá? Ou seja, para para muitas pessoas ali que tinham uma condição social legal, que estavam em certos setores, dentro de certas áreas profissionais, quem sabe os seus avós já pegaram o ethos instrumental. Mas é uma garantia que pelo menos os teus pais já pegaram o ethos instrumental como sendo mais hegemônico, ou pelo menos o final do instrumental, tá bom? Quando eles estavam começando a carreira deles.
Então é mais provável, eu diria, que a gente tenha os seus pais tendo ethos instrumental devido à classe social do que necessariamente seus avós. E o que é esse tal de ethos instrumental? Como é que essa diferença do início do capitalismo pegando fogo, assim, no bom sentido inicialmente, porque depois ele pega fogo no mau sentido, e esse movimento dos direitos dos trabalhadores acabou fazendo esse ethos? A ênfase muda, como sempre. Agora a gente tem uma dimensão liberal de emprego do trabalho, ok? ênfase na dimensão liberal de emprego do trabalho. Escolhi essa frase por vários motivos. Primeiro, dimensão liberal. Aqui a gente está falando de um certo liberalismo propiciado pelo capitalismo. E a dimensão de emprego, que é um contrato de trabalho muito mais bem estabelecido. Tá? Então, quando a gente está naquela época, assim, recém foi feita toda aquela revolução industrial, a gente não tinha tanto essa dimensão liberal de emprego, de um contrato, assim, você era capacho da pessoa, no chão de fábrica, tudo mais. Aqui a gente começa a estabelecer melhor essas relações de emprego, sendo baseado em uma troca econômica que, em teoria, para quem segue o ethos instrumental, deve ser justa. Troca econômica no sentido de eu dou o meu trabalho, seja um trabalho intelectual, seja um trabalho braçal ou os dois, e você me dá dinheiro, ok? Você me dá salário. E essa troca deve ser justa. O que eu estou te dando tem que ser o equivalente ao que eu estou recebendo. Então, se eu estou te dando mais, eu deveria receber mais. Né? Então, tem muito essa ideia do ok, isso justifica trabalhos diferentes, mas a gente começa a pensar numa progressão um pouco maior de carreira, que era uma coisa que não fazia tanto sentido nos etos anteriores. Aqui a gente pensa em progressão de carreira. Então, o trabalhador começa a prezar por capacidade e meritocracia. Se eu quero ganhar mais, eu preciso aumentar a minha capacidade, eu preciso me capacitar. E meritocracia se eu consigo entregar mais, eu devo ganhar mais, eu devo ascender, eu devo me dar melhor na minha vida, ok? Então, capacidade e meritocracia são duas ideias que vêm junto com esse movimento do capitalismo, vindo como ali uma questão assim de uma ideia econômica, mas que pega uma ideologia que sustenta práticas do ethos profissional novo instrumental aqui que a gente está falando, beleza? Então a ideia aqui a gente começa muito aquela ideia de, putz, a pessoa entra como office boy, pode ficar como. Daí ela vira chão de fábrica, ou ela vira ali no trabalho básico de escritório. Se ela quiser ficar ali, quem sabe ela tem um ethos mais moral disciplinar, ela fica ali, senta em cima da mão, fechou. Mas o cara que tem um ethos instrumental, quem sabe quer ganhar um pouco mais, né? Quer comprar uma casa maior para sua família, vai se casar ali depois. Então ele vai lá e ele fala, pô, vou me capacitar. E naquela época, você fazia muito a carreira dentro da empresa e muitas vezes a empresa ela capacitava o trabalhador, ela investia no trabalhador. E se o trabalhador estava aberto para isso, queria ganhar mais, se capacitava e ia subindo nos ranks da empresa. De repente era gerente, né, supervisor, gerente, daqui a pouco já era, sei lá, coordenador, diretor. Quem sabe um dia vira até CEO. Aí que começou essa ideia da escada. Porém, a gente tem a ideia de eu devo ganhar bastante. Então são pessoas que olham e falam, ok, beleza, é uma troca liberal justa. Né? Então vocês já estão entendendo um pouquinho mais porque eu estou tentando pegar um pouquinho do ethos instrumental para trazer para equilibrar os pontos fracos do meu romântico expressivo. Né? Então a gente tem muito dessa ideia aqui, tá? E o objetivo do trabalho, qual que é? Se o objetivo do trabalho inicialmente era apenas um dever, o trabalho é simplesmente um dever. Você não tem que gostar, você não tem que ter um objetivo a mais. O trabalho é dever, é uma obrigação que você está cumprindo. E no romântico expressivo, você tem a ideia do objeto de trabalho, né, da tua obra, do reconhecimento pela tua obra, como sendo o que te dá tesão por trabalhar. O que faz você querer trabalhar aqui? O objetivo do trabalho é permitir a sobrevivência. Então aqui a gente começa aquela brincadeira do medo, que é medo de ficar pobre, medo de não conseguir sustentar a sua família. Principalmente, inicialmente a gente estava falando principalmente do homem provedor, né? Mas hoje em dia pessoas podem ter o ethos instrumental ainda com toda certeza. Né? E eu diria que muitas mulheres ali da geração X e tudo mais, hoje em dia já têm um ethos instrumental. Né? E aí a gente vai vindo naquela ideia de eu preciso ganhar um salário para
ter minha sobrevivência. Então eu não vejo como um dever, eu não vejo como algo que eu amo necessariamente, mas eu vejo como uma troca. Eu dou para o meu empregador o meu trabalho, ele me dá o meu salário e o meu salário é o objetivo do meu trabalho. Eu quero ganhar para sobreviver. Então o trabalho tem caráter, e aí vamos falar o nome do filme, instrumental. O trabalho é um instrumento para permitir a sua subsistência, tá certo? E daí, como vem a ideia do capitalismo, eu quero uma troca justa. Se eu quiser ganhar mais, eu tenho que entregar mais, seja para aumentar minha capacidade, seja trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo, e subir a escadinha profissional, toda aquela coisa, fazer minha carreira dentro da empresa. Então, o ethos instrumental ele foca muito nisso. E eu vejo assim, hoje, vamos falar bem sério, assim, eu vejo uma parte muito grande da classe C e da classe D principalmente, e da classe E também, mas eu vejo uma parcela muito grande mesmo dos adultos dessas classes, mesmo os millennials e tudo mais, tendo esse ethos instrumental até hoje. Ok? De novo, não acho isso positivo ou negativo. Já vou falar dos pontos fortes e fracos desses aqui, né? Mas você tem muito essa ideia de, cara, eu vou trabalhar, vamos pegar um outro tipo de trabalho, McDonald's. É um trabalho que, de novo, muita gente vai torcer o nariz, vai falar, só um atendentezinho do McDonald's, não sei o quê. Cara, primeiro que você está tendo uma função social, né? Se a função do lixeiro poxa, veja Paris depois do que aconteceu lá naquelas greves e tudo mais, virou um chão, cara. Isso é um trabalho muito importante socialmente. O cara do McDonald's, o cara que está preparando o sanduíche, o atendente do McDonald's, está ajudando muitas pessoas a terem acesso a uma comida rápida que muitas vezes a pessoa não vai ter tempo de preparar, chegou em casa porque trabalhou o dia inteiro. Eu muitas vezes, quantas vezes eu saí da faculdade estudando na capital e eu tinha que pegar a BR, né? Na época que eu já tinha carro, obviamente, foi bem o final da minha graduação. Dos quase 10 anos que eu estudei na capital, que eu fazia o movimento pendular de cidade mais da região metropolitana para a capital, assim, né? Então, lá no finalzinho, nos últimos 2, 3 anos, eu peguei meu carro e às vezes eu sabia que não ia ter comida em casa, que tinha que preparar, eu estava muito cansado, eu estudava o dia inteiro, cara, vou tentar, sei lá, tentar passar no McDonald's aqui pegar uma comida, sabe? Cara, isso me salvava, sabe, algumas vezes. É, então foi um período assim que eu falei, caramba, que importante que é ter fast food, sabe? Cumpre um papel social muito importante para muita gente, né? Opa, fala Matheus, seja bem-vindo aí, cara. Pô, tô me demorando aqui um pouquinho na live, então não se preocupe, você chegou em 2 terços aí, mas qualquer coisa depois vê a live completa aí, que esse é um assunto que eu acho que você vai gostar, tá bom? Mas fique à vontade para conversar comigo enquanto eu estou falando aí, tá bom? Então, o que acontece, né? São trabalhos que a pessoa que muitas vezes está trabalhando lá no McDonald's, por exemplo, ela vai olhar e vai falar, cara, tô aqui pelo meu salário, sou assalariado, tô aqui pelo meu salário, né? Aquela coisa de você gosta do trabalho? Não gosta? Cara, é um trabalho ok, né? Você quer um trabalho muitas vezes ok, mas quer um trabalho justo. E a pessoa que tem um ethos instrumental, eu já fui garçom, por exemplo, né? Cara, eu lembro que quando eu era garçom, a reclamação dos meus colegas era: porra, puta que pariu, cara, a gente tá se matando de trabalhar para ganhar essa merreca, né? Pra ganhar essa porcaria aqui. É uma reclamação super de ethos instrumental. Essa ideia de eu estou dando mais do que eu estou recebendo, né? E geralmente a pessoa do ethos instrumental não vai querer ganhar mais do que ela está dando, mas ela quer ganhar no mínimo justo, sabe? Então isso é muito importante aqui para esse tipo de pessoa que tem um ethos instrumental. E aqui a gente vê com toda certeza, né, que assim, não tem uma associação muito forte com a identidade da pessoa. Ela muitas vezes vai procurar o que tem maior custo-benefício profissional ali, o que está ok para ela. Ela não precisa se satisfazer por meio do trabalho, porque, de novo, o trabalho é apenas um meio para garantir a sobrevivência dessa pessoa. Então a associação com o trabalho não é lá das mais fortes. E assim, isso tem pontos muito positivos, porque talvez esse seja o que mais é equilibrado na relação de dar e receber com o trabalho. Essa ideia de troca justa que é um ponto muito positivo para a saúde mental, ok? E de você, se você quer parar no meio do caminho, você para, na boa. Se você quer ganhar mais, beleza, eu vou tentar me especializar mais. Então, eu acho que essas ideias são muito saudáveis de um ponto de vista psicológico.
Porém, aqui também tem um problema muito sério, em que às vezes é muito difícil manter esse ethos instrumental, porque muitas vezes estão sempre tentando, muitas vezes estão sempre a fogo, né? Mas boa parte das vezes a galera está tentando passar a perna nos trabalhadores, por exemplo. Então, às vezes é difícil ter essa dimensão. Parte dela funciona melhor nesse início de capitalismo que eu estava falando, né? Fordismo, welfare state, antes das crises do capitalismo, né? Que se tinha muito mais capital, vamos dizer assim, para simplesmente, entre aspas, ser bonzinho com a galera. Hoje em dia é muito mais a unhas e dentes essa luta por ser justo. Então, às vezes é difícil manter isso dentro de empresas. Mas, por exemplo, eu que sou um trabalhador que eu tenho, né? Eu sou empreendedor individual, tenho CNPJ e tudo mais, eu sou o próprio chefe. Para mim pode ser um pouco mais fácil fazer esse tipo de coisa na negociação com os meus pacientes, com os meus clientes, ou seja lá como a gente queira chamar, ok? Então por isso que eu tento pegar um pouco desse, porque encaixa um pouco melhor com o meu estilo de trabalho. Mas muitas vezes você perde uma oportunidade de fazer coisas que você simplesmente gosta, né? Aquela coisa de postergar a gratificação de, puxa, meio que viver com esse medo também, só estou trabalhando para subsistência aqui, vamos dizer, ou para conseguir fazer as coisas.